Você tem dificuldade de regular as próprias emoções? Tipo, é daquele grupo que acha que a gente tem que ser autêntico, tem que falar o que vem à cabeça. Pois é, tá aí um dos grandes inimigos das habilidades sociais. É a autenticidade desmedida. Achar que a gente não precisa de um filtro para conviver com as outras pessoas, tá? Ansiedade, timidez, a dificuldade de controlar os impulsos, né? A impulsividade. Todos esses elementos aí, vamos chamar assim, são grandes inimigos das habilidades sociais. Talvez seja o ponto de partida. Podia lidar com esses fatores, né? Para desenvolver um bom repertório em habilidades sociais. Então, qual seria, vamos dizer assim, o start, né, da regulação emocional? Justamente reconhecer, saber reconhecer, aprender a reconhecer que tipo de emoção a gente está sentindo, experimentando em um dado momento, né? Por exemplo, pessoas muito agressivas, reativas, elas são movidas muito pelo medo. Então, quanto mais medo elas sentem, mais reativas elas se tornam. Uma vez que elas conseguem identificar o medo, elas vão entender, elas conseguem processar que essa reação agressiva, ela é descompensada, assim, ela é desproporcional, né? Então, o que acontece? A pessoa interpreta a situação como sendo uma situação ameaçadora, reage de forma agressiva, né? Ela é reativa. Só que, em grande parte das vezes, essa interpretação da situação como ameaçadora é só uma interpretação mesmo, né? Muitas vezes a situação não é ameaçadora. Muitas vezes a gente não foi agredido pelo outro, né? A gente não foi ofendido, a gente não foi ridicularizado, mas a gente interpretou como tendo sido, né? E como a gente interpretou a situação como ameaçadora, a gente reage de forma desproporcional, né? Não combina, não fecha. Então, a habilidade social, basicamente, como eu falei antes, né, em outros stories, em outros vídeos, é ter a capacidade de interpretar. Então, eu falei em outros vídeos que a gente precisa interpretar a situação de uma maneira fidedigna, né? Treinar isso. Aí vocês podem dizer assim, mas como eu faço para saber se eu estou fazendo certo ou não? Se eu estou interpretando a situação da forma certa ou não? Treino. Toda situação social é uma oportunidade de treinar. E como é que a gente sabe que está dando certo? Pelas relações do outro, pelas reações do outro, mediante a constatação de que a nossa vida está melhorando, né? Nos diferentes âmbitos, porque um dos grandes objetivos dos estudos em habilidades sociais é justamente promoção de qualidade de vida, né? Então, quanto mais eu percebo que a minha vida está, vamos dizer assim, melhorando, então para operar qualquer tipo de estratégia ou de mudança na nossa vida, a gente precisa ter em mente, né? Enfim, quais mudanças, né? O que é que eu espero ver na minha vida? O que é que eu espero constatar? Quais setores da minha vida eu quero modificar, melhorar, otimizar, né? Porque se eu não tiver em mente, isso aí é velha, né? Se eu não tiver em mente para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, qualquer lugar serve, né? Então, assim, de fato, uma vez que a gente ingressa no processo de treinamento em habilidades sociais, as respostas, elas inclusive costumam vir um tanto rápido, assim, sabe? No trabalho, nas relações no trabalho, porque a gente aprende a se relacionar com as pessoas de uma forma assertiva, né? Falar de uma forma assertiva, sem ofender, sem agredir, né?
e comunicar exatamente aquilo que você deseja. Treinar a interpretação, não é? Das situações, das falas do outro e responder de forma proporcional. Então a gente consegue constatar, sabe? Muito interessante, recomendo, viu? E para onde vai a nossa autenticidade, uma vez que a gente agora vai precisar filtrar, né? Filtrar tudo aquilo que a gente emite para o ambiente. Olha, se você está com suas emoções bem sintonizadas, sua autenticidade vai ser maravilhosa, porque aquelas reações explosivas, aquelas interpretações super equivocadas, né, em torno do que falaram, do que fizeram com a gente e pra gente, vai estar tudo ajustado. Então a sua autenticidade agora é uma autenticidade que tem como base emoções bem reguladas. É um paraíso na Terra. Tem muita gente que fala assim, eu vou virar um robô, né? Vou virar um robô, vou ficar muito mecânico e tal. Olha, você já está agindo como um robô. No momento em que você é escravo das suas emoções. Só que você está sendo escravo de emoções desreguladas, né? A diferença é essa. E o convite é para que você opere a partir de um conjunto de repertórios bem ajustados, né? Bem ajustados ao contexto, tá? Nossa, isso permite, além de você melhorar suas relações sociais, também permite que você viva mais tranquilo, você viva menos conflitos sociais, interpessoais, tá? Mais saúde mental, com certeza. É bem parecido com a noção que as pessoas têm de ter uma vida mais disciplinada, sabe? Ter uma vida mais disciplinada. Então as pessoas acham que se elas se tornarem mais disciplinadas, que elas vão ter uma vida sem graça, que elas vão ficar muito mecânicas e tal. Nossa, é justamente o oposto. Por exemplo, se você está cheio de dívidas, sua vida está super mecânica, porque você não pode fazer nada. Você não pode escolher nada, porque você tem um monte de coisa para pagar, né? Então sua vida fica muito mais limitada se você viver de forma indisciplinada do que se você viver de forma disciplinada. Renato Russo, que eu amo, né? Sempre disse isso aí, né? Ou disse isso aí. Disciplina é liberdade. Então, mesma coisa eu penso das habilidades sociais.